Graça e paz. Você já leu alguma vez, já estudou história da igreja sobre avivamento espiritual? Atos 11, 18 em diante. Antes era só os judeus que pregavam para os judeus e os judeus se convertiam. E houve uma grande perseguição. No meio dessa perseguição toda, a igreja é dispersa. Só ficam quase os apóstolos em Jerusalém, mas como matava um, estava matando o outro, até o apóstolo foi morto. Mas por causa dessa tribulação, por causa dessa perseguição dos cristãos, houve essa saída e todo mundo pregando o evangelho lá em Antioquia. E pregaram para os gentios, e muita gente se converteu. Diz que a mão de Deus estava sobre eles, e eles se converteram. Não é coincidência. Deus faz mudar a circunstância para que o objetivo dele seja alcançado. Deus fez com que houvesse uma perseguição, e essa perseguição todo mundo saiu e começou a pregar o evangelho. Romanos 8 diz, todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a vontade de Deus é algo misterioso nesse aspecto. Por que aconteceu isso? Por que eu quebrei a perna? Por quê? Deus tem um plano. Deus está agindo ao nosso redor e Ele tem um plano elaborado para a história. E esse plano a gente pode entrar ou não. A história não é um círculo, a história começou em Gênesis. Começou com a criação, depois teve a queda, depois teve o plano de Deus para a salvação da humanidade. Essa é a Bíblia. O plano de Deus para a salvação de quem Ele quis salvar. E depois que esse plano culmina com Jesus Cristo, aí tem a formação do seu povo, e aí tem a redenção, tem a glorificação e os novos céus e nova terra. Isso aí é a história da igreja. Será que a gente acredita nisso? Ou a gente acredita que eu vou trabalhar amanhã, terça, quarta, quinta, sexta tem feriado? Não vai ter, não vou trabalhar. É muito pobre isso, gente. Só eu trabalhar e depois morrer. Não tem mais nada que fazer, né? Crescer, reproduzir, ficar adulto, morrer. Não, Deus tem um plano para a história. Essa visão de mundo, eu tenho que estar na minha cabeça. Deus criou, Deus me criou, houve a queda, agora Deus me salvou. E para que Ele me salvou? Não foi para eu ter uma vida medíocre, foi para ter uma vida que Ele quer. Por que Ele quer que eu... Por que Ele queria que eu me salvasse? Qual o plano dele para a minha vida? É alguma coisa maior. É como esse povo aqui. Eles saíram de Jerusalém e foram pregar, e foi fundar uma igreja de gentio em Antioquia, que foi a igreja missionária que levou Paulo, que mandou Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, e outros missionários, a igreja missionária que fez diferença no mundo. Então Deus, Ele está buscando um relacionamento comigo, por isso que Ele me chamou. Tá? Não é se converteu, agora fica sentado na igreja, vem todo domingo e vai embora. Não. Ele quer um relacionamento, esse relacionamento vai aumentando. E esse aumento de relacionamento vai fazer com que eu saiba cada dia mais o que Ele quer para mim. Muitas vezes não é a nossa vontade e a gente não entende. Para entender Deus, só sendo Deus. Então a vontade de Deus sempre nos leva para perto de Deus. E a nossa oração sempre qual é? Senhor, eu quero ficar independente de Ti, porque eu tendo poder, dinheiro, sendo bonito, eu não preciso de Ti. Nesse itinerário, nessa caminhada de comunhão com Deus, eu vou ficando mais perto dEle, tendo a cabeça de Jesus, e pensando como Ele, vai havendo uma transformação na minha vida. E por fim, agora, porque teria mais coisas, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que eu estou passando, o que a pessoa está passando, isso é bom, agradável e perfeito. É complicado. É complicado. Complicado, né? Na UTI, a gente pensar isso. Né? Desempregado, a gente pensar isso. Um problema financeiro, pensar isso. Mas é uma massa, como diz lá em Jeremias, né? Ele está pegando esse barro e fazendo alguma coisa, porque ele diz, eu quero
a tua vontade, a minha vontade é boa, agradável e perfeita, você vai ser mais parecido comigo e eu tenho alguma coisa para você. E eu quero essa alguma coisa. Não existe avivamento provocado. Então, ele pode ser esperado, mas não preparado. Então, isso é um dom da graça. Tá? Nós temos que orar, pedir. Agora, não tem uma fórmula. Olha, gente, agora você vai ter que orar 5 vezes de manhã, 4 vezes à tarde, à noite 2 vezes, jejuar, dar dinheiro. O importante é dar dinheiro. Porque todo mundo fala que dá dinheiro. Não adianta nada, não tem nada a ver com isso. É Deus, a mão de Deus agindo. A mão de Deus agindo. Só há conversão se o Espírito Santo tocar. Não existe esse carisma pessoal, essa coisa, existe o poder do Espírito Santo. Por isso que nós temos que rogar, pedir e falar: Senhor, aviva a minha alma. O Senhor aviva a minha alma. Eu vejo lá, quando Paulo pregou em Atos 2, alguns sinais do avivamento. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Aconteceu com você e comigo essa compulsão do coração, esse coração explodindo e falar: o que eu faço agora? Pode ser diante de uma pregação, ou no teu quarto, ou com alguém, ou sozinho, e falar assim para Deus: Deus, o que eu faço agora? Diante do que o Senhor está me mostrando, desse relacionamento que eu estou tendo contigo, diante do que o Senhor está falando para mim, o que eu faço? É quando você tem alguma ideia do que é Deus. Diante da manifestação de Deus a mim, a primeira coisa que ocorre é arrependimento. Arrependimento é algo que você fala assim: Deus é grandioso, puro, e eu sou um pecador. Sem isso não há conversão, e sem isso não há nenhum tipo de avivamento. Arrependimento é algo mais que remorso, é um pecador, esse sentimento de pecado que me leva para a graça e me deixa espantado diante da graça de Deus, mesmo eu sendo pecador. Você já teve isso? Aquele sentimento de que eu sou um pecador, Deus, tem misericórdia de mim. Esse sentimento de que eu sou um pecador e agora estou diante da graça de Deus e Ele me falando: eu te perdoo, eu tenho um plano para a tua vida, eu quero um relacionamento com você. E aí entra um misto eu sou um pecador e o Senhor da glória está me aceitando e me pegando para Ele. Isso é o arrependimento, isso faz parte da conversão, isso faz parte de um avivamento. Arrependimento. Não tem como ter uma conversão sem arrependimento. Não tem como ter avivamento sem arrependimento. Isso é impossível. Mas isso aí é obra exclusiva do Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é outra pessoa que vai me convencer do pecado, mas é o Espírito Santo. Porque ele não vai me esmagar diante do meu pecado. Realmente eu sou um pecador, mas ele vai me levar para a glória de Deus. Então, vamos pedir isso. A gente tem que pedir isso para Deus. Senhor, eu quero ver a tua glória. Me mostra a sua grandeza. Isso vai me levar a um arrependimento. É algo que a gente precisa passar. E se já nos convertemos, temos que passar de novo para ter um avivamento. Isso vai mudar toda a nossa vida. Você tem coragem de pedir um avivamento? Primeiro eu quero conversão. Senhor, eu quero entregar minha vida. Aquele que confessa Jesus como Senhor será salvo. Eu quero me entregar totalmente a Ti. Eu quero mudar a minha vida. Chega de viver mediocremente. E nós que já nos convertemos, será, Senhor, eu quero mudar, eu quero um avivamento na minha vida.